Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like, já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Ô, Rapaziada, deixa eu fazer Fernando, uma... deixa eu Oi, só, oi. deixa eu só dar só atravessar você um pouquinho. Não. Ainda não fiz isso nessa Lá live. ele. Deus Não, me gente, livre. não, na fala, que isso, na fala. Porque você disse do Richard Rios, mas eu acho que você não tá com o recorte muito recente do Richard Rios desses jogos, porque antes o Richard Rios perdia a bola, ele não volta andando e nem fica parado, ele voltava correndo, velho. Cara, pra mim ele é titular. A única coisa que, assim, eu tô tentando falar em termos do que se debate aí nos torcedores do Palmeiras. Eu gosto de ficar vendo o que a galera tá debatendo. Pra mim, o Richard Rios tinha que ser titular. Ele tinha que ser titular. A única coisa é, ele não pode dar motivos. É porque, assim, os motivos são já os montes pro Palmeiras vender ele, né? Então, basta ele andar mais uma vez, o Palmeiras vai vender ele para qualquer time. E eu acho ele muito melhor que o Zé Rafael. Muito melhor em tudo que o Zé Rafael. Melhor correndo, Sim, melhor recompondo. sim. Para mim, é melhor em tudo do que o Zé Rafael. Em tudo. Melhor mesmo sem ter apresentado nada, né? Melhor do que o Zé Rafael. Mas ele é melhor que o Zé Rafael. Pode ser, mas é que eu acho que... O Zé Rafael também não é jogador de seleção. Nunca vi ele fazer algo que o Richard Rios fez na Colômbia, por exemplo. Mas é porque eu acho que esse recorte dele preguiçosão, entre aspas, né? O Richard Rios preguiçosão pós-Copa América, eu acho que é de uns 2 jogos aí, ficou muito emblemático naquele lance que o Gomes erra o passe lá e a câmera mostra todo mundo voltando e o Rios ainda não aparece na imagem. Mas antes o Rios voltava assim, tá? Antes o Rios voltava assim. Agora eu tenho que dizer que eu prefiro, depois do que eu vi do Veiga, e olha, que não é lá essas coisas, mas depois do que eu vi do Veiga contra o Internacional, que teve as ressalvas que o Josino trouxe, que é verdade, é um Inter que tá mal, estava cansado, teve chances para expandir o placar e tudo mais, mas assim, é uma tentativa de mudança, pelo menos era uma tentativa de mudança, e eu gostei, eu prefiro o Veiga do que o Rios ali naquela posição hoje, ou quarta. E são jogadores diferentes, é o que o Pedro tá falando. Um tem uma proposta, o outro tem outra. Sim. Aí também que a gente tem que fazer a leitura. Só perguntar aqui para vocês, né? O rumor aí do Palmeiras ter sondado o Alexandro, que é um jogador vitorioso na Juventus, isso aí não precisa falar. A carreira dele fala por si só. 32 anos, se eu não me engano, tá indo para 33, eu acho, 32 anos. O São Paulo queria contar com ele. Não sei por que ainda não conseguiu fechar. Claro que no São Paulo chegaria para ser titular da função, obviamente. Aqui no Palmeiras ele seria ali um jogador também para ser titular, pelo recorte que a gente está aqui, mas principalmente pela lesão do Piquerez, né? Vocês são favoráveis a essa contratação? Começa aí, Josino. Você é favorável a ter o Alexandro como reforço do Palmeiras? Fernando, eu não sei quais são as condições físicas dele no sentido de lesões ali. Não acompanhei, então não sei como é que foi as questões recentes de lesão dele. Mas se não tiver nada crônico, eu sei que agora ele ficou sem contrato lá, né? Diferente do Felipe Anderson, que a Juventus queria, a Lazio queria continuar com ele, o Alexandre é diferente. Porém, para o futebol brasileiro hoje aqui, eu acho que ele ainda 2 temporadas ia de boa, no mínimo, aí 2 temporadas no Palmeiras ajudaria muito. A experiência dele, a qualidade, não dá para nem quem for comparar com o Marcos Rocha, não dá para comparar, tá, pessoal? Acho que são níveis diferentes aí. Então, ajudaria bastante, Fernando, ao invés de uma nova aposta ali para a posição, entendeu? Eu acho que ajudaria muito para umas 2 temporadas ali. Exato. O que se fala aí rapidinho, Josino, desculpa aí se eu também falei por cima, é que eu ainda iria no Ricardo Rodrigues, porque ele faz a lateral esquerda que o Abel quer e o zagueiro canhoto. Eu iria no Ricardo Rodrigues. O Alexandre também faz, pô. Então, eu iria, não sabia. Zagueiro, eu não lembro do recorte do Alexandre, não lembro. Então para mim seria uma contratação boa, porque eu acho que o Palmeiras precisa de um zagueiro canhoto para fazer essa saída que o Abel quer, ao mesmo tempo dar essa opção para o Abel trabalhar ele como lateral e ala. O Ricardo faz isso. Ele faz de fato. Ele eu conheço um pouco mais, eu sei que faz. O Alexandre tem uma memória dele lateral, mas seria melhor que todos nossos. Não dá para comparar o Alexandre com o Caio Paulista, com o Vanderlan. Por exemplo, essa contratação, você troca uma figurinha.
traz o Alexandre, vende o Vanderlan, a venda do Vanderlan cobra o custo do Alexandre por 2 temporadas. E aí sim, teria que ser por 2 temporadas. Não dá para assinar, aí pensando eu, para 3, 4 temporadas. Aí para mim tem risco, o TH. Então, eu acho bem semelhante com o jogador que você citou, o Ricardo Rodrigues, que é também um jogador interessante, né? Chegaria nesses moldes também de graça. Eu acho que seria interessante a contratação do Alexandro. Eu acho que para ele, por exemplo, fechar com o São Paulo, que ele chegaria como titular absoluto, seria até mais benéfico do que, né, escalar a montanha do Palmeiras. Mas embora, né, até pelo atual cenário, pela moral que ele chegaria com o potencial de ser titular. Mas assim, ele já fez muito dessa função de zagueiro, já chegou a ser a zaga Danilo, Bremer ou Rugani com Alexandro, fazendo linha de 3, assim, literalmente linha de 3. Alexandro e Danilo formando a mesma linha, né? Coincidência ou não, até então, há pouco tempo, os 2 titulares da seleção brasileira, né? O Alexandro lateral esquerdo e o Danilo na direita. Mas ele faz sim essa função como zagueiro pelo lado esquerdo. Poderia, né, de repente, até pela idade, já recuar ali como um zagueiro canhoto, que é o que o Abel gostaria até então, que sai há muito tempo sobre isso. Posso, sem querer interromper, só para não esquecer, o Ricardo Rodrigues já é reforço do Betis, então esquece. Eu vi alguém falando aqui no chat, aí eu fui rapidinho, só para mostrar aqui, tá, TH, para tom de formação, não adianta a gente falar o nome, aqui a gente trouxe antes do Betis contratar, né? A gente falou do nome dele, então ele foi para o Betis, eu estava até nas redes sociais dele, aqui ele não teve nenhum anúncio, né, nas redes sociais, mas ele consta como reforço do Betis já, então já não daria. Vai lá, TH. Boa, então agora fica mais fácil ficar a favor da contratação do Alexandre, né? Mas eu acho que seria interessante, o Abel gostaria desse jogador, um jogador que tem essa experiência de Europa, que seria bem interessante, embora sobre a questão de lesão, puxei aqui rapidamente, foi uma temporada em que ele sofreu com lesão e só jogou 18 partidas na temporada, teve aí um período com lesões ali musculares, tem 33 anos, é um jogador que já tem uma certa idade e por isso não tem sido tão fácil assim ele encontrar um contrato na Europa que dê esses 2 anos que o futebol brasileiro com certeza daria para ele, né? Falam do Porto. O Porto é um time que de repente não daria esses 2 anos, né? Qualquer outro grande clube da Europa não costuma fazer esse contrato com jogadores mais velhos. Então, embora o Pepe esteja lá, né, incansável no Porto com seus 40 e tantos anos, mas acho que seria interessante sim a contratação. E é aquilo, né? Está sendo bem disputado até. São Paulo é um clube interessado nele, o Grêmio também vê com bons olhos. Eu acho que ele cairia muito bem em qualquer time por aqui. E sou a favor da contratação, sim, do Alexandre no Palmeiras. E daria para vender, claro que não mais no contexto que eles queriam, mas o Grêmio queria o Caio Paulista. Se comparar, se conseguir se desfazer do Caio Paulista para ter o Alexandre, eu acho que é um ganho muito grande aí. Desde que recupere que foi investido, né, no começo da temporada, seria legal, mas o cara é titular contra o Flamengo no Maracanã, eu acho que não vai ser negociado nem tão cedo, né, pelo Abel Ferreira, principalmente. Complementar aí, Manga, o Josino. Eu acho que essa questão aí que o TH comentou das lesões, Fernando, é o que pesa também. Se lá na Europa não querem fazer 2 anos com ele, aqui os gramados vai ser mais complicado, entendeu? Porque já sabe como que é. Então tem que... O sintético dói o joelho, hein, Josino? Sintético dói o joelho, os caras falam. Não, mas nem só a questão do sintético, mas a qualidade de gramados pelo Brasil, como é que o que ele vai jogar. E fora a intensidade que vai ser aqui, entendeu? Principalmente o nosso treinador, a forma que utiliza esse tipo de jogador. Tem que jogar com muita intensidade. E em vários gramados aí, ou a questão de... Né, sintético, mas os gramados também esburacados, todos desnivelados aí, do jeito que é aqui, cara, para ele sofrer uma nova lesão ali, ficar um tempo fora também, aí não é difícil isso acontecer também, não. Acho que tem que fazer essa leitura aí também, né, para não tomar prejuízo igual o Jorge, foi igual o Jorge, entendeu? A gente trouxe o Jorge pensando aí, ó, se machucou e ficou fora, não teve nem condições de estar jogando ali, né, nem voltou a ter condições para jogo de novo, sequência de jogo, né? Então, isso acho que tem que ser pensado. A questão do Jorge, só que eu coloco ele muito abaixo do Alexandre, né? Sim. Questão de tamanho, né? O